propus conversando com o Davi, proponho para vocês também, se vocês têm paciência de ouvir uma conversa um pouquinho mais longa, se não tiverem paciência, a gente faz uma conversa um pouquinho mais curta. Mas de qualquer forma, vocês podem interromper no momento que julgarem necessário, sem problema algum. Pode perguntar, mudar o rumo da prosa, se for o caso, porque o que interessa é estar conversando alguma coisa que seja de interesse em você. Se não estiver interessante, a gente muda o rumo, né? Muda o rumo da prosa aí, que não tem nenhum problema. Então, com esses anos de experiência, tenho notado assim, aumenta a probabilidade das pessoas entenderem um pouco melhor as políticas que têm sido adotadas, se você entende o contexto mais amplo onde elas se encaixam, que na verdade elas têm diretrizes, né? Diretrizes de política que não depende às vezes só do governo de plantão. Às vezes ele tem a ver com diretrizes maiores que muitas vezes a gente não percebe, né? Parece que são coisas isoladas que ocorrem aqui, lá, colar. A gente não faz a ligação, até porque interessa para os governos que a gente não faça relações de nexo, né? Quanto menos a gente entender causa e efeito, melhor, né? Para quem pretende implantar políticas do jeito que têm sido implantadas, e, em geral, impostas, né? A gente vai dar alguns exemplos depois. Mas isso tudo tem uma raiz, está lá atrás de tudo, e é por isso que a gente precisa conversar um pouquinho mais. Se tiver sendo por algum motivo desagradável, chato, pode interromper, propor outra dinâmica sem problema algum, tá? Eu vou mostrar algumas transparências para vocês, porque eu acho que uma coisa é falar, outra coisa é você ver o texto a que a gente está se referindo. Tá bom? Então nós vamos falar da reforma do Estado. A reforma do Estado, começar com a reforma do Estado. Podíamos começar mais para baixo ainda, mas sinceramente não daria tempo para a gente fazer isso. A reforma do Estado, ela ocorreu nos anos de 1990. Na década de 1990, mais especificamente no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. E ela ocorreu em paralelo com a elaboração da LDB. Não sei se vocês se lembram disso, muitos são bastante jovens, talvez não tenham vivenciado esse processo. Mas a LDB, vamos voltar um pouquinho mais para trás. Com os anos 80, com a nova Constituição, ela é um ponto de inflexão política que vai exigir a formulação de novas leis, ou a adequação das leis nas mais variadas áreas, na educação, na saúde, na habitação, na previdência, enfim, todas elas. Então, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve necessidade de fazer uma nova lei de diretrizes e bases da educação nacional, que é a maior lei educacional que a gente tem, né? Por que eu estou dizendo isso? Só para voltar que nós estávamos na década de 80, todos voltados, os olhos estavam voltados para a elaboração da LDB. A LDB começa, a gente começa a elaboração da LDB em 88 e ela vai ser promulgada em 96. Lembra disso? A LDB anterior foi reclamada após a Constituição de 1946 e se tornou, a lei foi promulgada em 1961, portanto demorou quase 14 anos. Isso só para a gente ter uma ideia de como esses processos legais eles são complexos, porque eles envolvem interesses múltiplos. E ele vai depender, o andamento dele vai depender das forças que estão em disputa o tempo todo. Falando de outra forma, a luta de classes existe em todos os lugares, em todas as instâncias, em todos os órgãos, em todos os... Tá claro? E na educação, a área de educação não é diferente. Então, nós estávamos todos... Normalmente quando eu falo nós, eu não estou me referindo, eu estou me referindo aos setores organizados da sociedade civil, tá? Entidades acadêmicas, entidades científicas, entidades sindicais,
movimentos sociais. Quando eu falo nós, eu estou me referindo a esse conjunto social, ou parte da sociedade civil organizada tentando interferir. E aí é importante lembrar a vocês que nós tivemos nesse período algumas coisas inéditas no país. Pela primeira vez na nossa história, a gente conseguiu, esse conjunto organizado, interferir na própria Constituição, que ficou aquém daquilo que a gente queria, mas tem lá a nossa mão na Constituição de 88, assim como também tem a nossa mão na LDB de 96. Mas é importante mencionar que nós estávamos organizados a tal ponto que a Constituição de 88 ela é promulgada em outubro. Em dezembro nós já tínhamos dado entrada no Congresso Nacional com um projeto de lei de diretrizes e bases da educação nacional. Isso não seria possível acontecer se nós não tivéssemos organizados já para poder intervir, né? Quando eu falo que a gente deu entrada com um projeto completo, não significa que ele não pudesse ser modificado, mas que ele pensava em todos os aspectos. Tanto é que o nosso projeto de LDB, ele foi acusado no primeiro momento, eles faziam 3 acusações graves ao nosso projeto. Ele era detalhista, ele era corporativista e ele era utópico. E aí é importante mencionar para vocês que assim, ele era detalhista sim, mas tinha um motivo para isso. O motivo é que nós acreditávamos que quanto mais detalhada a lei tivesse, maior a probabilidade dela vingar, dela ser cumprida. Ele era corporativo? Não, não era corporativo. Quem nos acusava de ter um projeto corporativo queria nos acusar de ter um projeto que só pensávamos em nós, trabalhadores da educação, e não na educação nacional. Isso não é verdade. Ele era detalhista, sim, ele tinha assim, ele chegava a estipular até o número de estudantes por sala de aula, né? Mas ele tinha um motivo, eu estou dando um exemplo só, mas ele tinha esse motivo que eu acabei de mencionar para vocês. A gente acreditava que quanto mais detalhada a lei fosse, maior a probabilidade dela ser cumprida, né? Talvez um pouco de ingenuidade da nossa parte, mas a gente trabalhou com esta ideia. E a outra acusação é de que ele era utópico. É lógico que eles acusavam, e ele era utópico mesmo, e era utópico sim, mas não do ponto de vista de quem nos acusava, porque quem nos acusava de projeto que nós tínhamos um projeto utópico era no sentido de que ele não era factível, ele não era possível de se tornar realidade. E para nós ele era utópico sim, mas ele era utópico do ponto de vista que defendia, por exemplo, o professor Florestan Fernandes. Ele estava lá, o nosso sonho educacional estava ali colocado, como horizonte, a ser atingido em algum momento. Era um horizonte que precisava, portanto, ser construído. Tá? Mas então, estávamos todos nós, segmentos organizados, envolvidos na elaboração da LDB, quando paralelamente a isso estava sendo realizada a reforma do Estado. Essa reforma do Estado, alguns vão se lembrar ainda, existia naquele momento, anos 95, meados dos anos 95, dos anos 90, 95, 96, existia um Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Lembram disso? Era o MARE. Ele não existe mais hoje. E na chefia do MARE, enquanto ministro na época, estava o ministro Bresser Pereira. Bresser Pereira é vivo ainda, né? Ainda um formulador de opinião pública e tudo mais. Não. Deixou de existir o MARE e as incumbências que o MARE realizava hoje são realizadas pelo Ministério da... Então toda vez eu preciso me lembrar. O MPOG hoje, Ministério da Planejamento, Orçamento e Gestão, o atual. Tá? Então eu vou mencionar alguns documentos, porque aí está a origem de todas as diretrizes de política estão aí, né? Para as mais variadas áreas, hein? Nós vamos pegar só a área da educação,
Mas para as outras áreas as diretrizes são as mesmas, tá? E a gente vai mencionar que se vocês poderão ter acesso a esses documentos, é só entrar na página eletrônica do Ministério, do MPOG, né, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e ver os documentos da reforma, dos cadernos da reforma do Estado estão lá. Então todo mundo pode baixar, pode ter acesso, seja para ler, para reproduzir, estão lá no Ministério do MPOG, tá? Então a reforma do Estado, o que ela fez? Só que nós vamos precisar ver uma outra antes. Os processos básicos da reforma do Estado. Ô, Davi, por favor, muda aí, vai mudando a transparência, eu não me lembro que número que ela é. Não, acho que estava. E essa aí. Aqui, vai ter uma ideia, basicamente, isso aqui é uma cópia literal do caderno número 1 da reforma do Estado, que eu acabei de mencionar, que todo mundo pode ter acesso entrando lá no MPOG, no sítio eletrônico do MPOG, tá? Esse documento é de 1997. Ele é de 1997. Então vamos lá, o que eles chamaram de processos básicos de reforma do Estado? Primeiro, a delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho em termos principalmente de pessoal, isso é extremamente importante, né? Em 17 cadernos. É o caderno número 1, número 2, número 3, até o 17, que está lá. Aí, depois de elaborada a doutrina, aí ele começou a acontecer aquilo que no jargão jurídico se chama positivar, ou seja, transformar aquelas ideias em textos legais. Qual foi o primeiro deles? Vamos ver se alguém tem uma noção. Isso aí, ela acabou em 97. A reforma administrativa, reforma constitucional emenda constitucional número 18 ou 19, me lembro, de 98, governo ainda Fernando Henrique Cardoso. Ali começa a ser algumas das ideias da reforma do Estado, da doutrina, começa a ser positivada, começa a ser transformada em lei. Em seguida, a reforma da Previdência, que teve continuidade depois. A reforma da Previdência em 98, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, e a segunda reforma da Previdência já em 2003, no governo Lula. O que significa que essas ideias estão presentes, não só para o governo Fernando Henrique Cardoso, mas também para o governo Lula. Por quê, professor? Claro, porque elas têm continuidade. E por que existe esse sincronismo? Então existe uma força maior que obriga que o Brasil tenha essas reformas. Não necessariamente obriga, mas é o fato de você comungar, de pessoas comungarem dessas ideias. Tá certo? Porque eles poderiam ter mudado. O governo Lula, por exemplo, poderia ter mudado o rumo. Não mudou. Mas isso seria uma sobrevivência ao mundo globalizado também? Não necessariamente. Acho que não necessariamente. Ele sobrevivia antes da reforma do Estado. O que eu quero dizer é assim, essas ideias atingiram corações e mentes. Né? Tem muita gente que não diz, mas comunga delas. Assim como as políticas de avaliação adotadas no Estado. Tem muita gente que não acha que é isso mesmo. O risco de modernização do Estado. Mas comunga em função de que interesses, por exemplo? Ali, por exemplo, aquela questão de reduzir o tamanho, principalmente em termos pessoal, isso tem uma implicação econômica muito grande, política e econômica muito grande. Então, quer dizer, eu queria até ver a dimensão disso. Vamos supor que se a ideia fosse o contrário, investir no pessoal, porque é justamente um dos... eu percebo pela educação, mas a gente percebe também para outros setores que é o que mais carece para a implantação das políticas, para a implantação dos objetivos sociais, culturais, né?
Então, como que isso daí poderia... o que é que amarra? O que é que sustenta essa doutrina, apesar dos partidos ideologicamente serem até contraditórios, mas sustentam uma situação como essa? Quais os interesses? É difícil dizer para você o que é exatamente, porque isso é uma questão ideológica, quer dizer, tem muitos que comungam dessas ideias. Agora, como é que essas ideias são implantadas no conjunto da sociedade? Elas são veiculadas quase que nós somos bombardeados o tempo todo. Eu vou dar alguns exemplos, que eu não concordo com isso, hein? Vou dar um exemplo. A escola privada é melhor do que a escola pública. Nós somos bombardeados com essa ideia. E não é verdade isso. Tá claro? Você pode dizer assim, tem algumas escolas privadas, em geral dá para contar nos dedos, que são melhores do que as escolas públicas. Tá claro? Agora, isso tem uma força tão grande, isso está tão enraizado, que eu vou provocar vocês. Eu estou fazendo isso de propósito. A maior parte do professorado, quando pode, põe seu filho na escola privada e não põe na escola pública. O que eu poderia dizer, sim, isso poderia significar que ele não confia no próprio trabalho que ele realiza, se ele é professor de escola pública. É só uma provocação, viu? Só para pensar. Não se trata de uma crítica individual a quem quer que seja. O que eu estou querendo enfatizar é que essas ideias elas ganham uma força estrondosa, que passa a vigorar como se fosse verdadeiro. Tá claro? A outra coisa, o público é ineficiente, então tem que privatizar, porque privatizar é melhor. Tá claro? O privado é eficiente, é eficaz e realiza o trabalho com menos recursos. Isso não é verdade. Mas boa parte das pessoas apoia, por exemplo, a privatização das estradas, a privatização das empresas anteriormente públicas. Tá claro? Sim, agora privatizou. Com os pedágios ficou bem melhor, a estrada está bem particular. Aí eu vou me justificar pelo seguinte fato: que associação o senhor faria com a progressão continuada numa escola pública, onde o aluno, a escola faz uma inclusão de um aluno que exclui uma sala inteira de aula, e onde eu não posso ministrar minha aula, eu tenho o argumento de não colocar minha filha aonde eu trabalho, porque existe uma hierarquia em cima de mim. Então a pergunta seria o seguinte: qual a ligação? Onde entrou a progressão continuada nesse interesse todo dessa reforma estatal, dessa reforma da educação no Estado? Porque na minha área que é sociologia, isso foi estudado que a progressão continuada foi um mecanismo para subir o IDH para o empréstimo em FMI. Então, e dá uma grande margem, né, em percentual para subir o IDH. Então, o senhor fez uma pergunta, eu quero que o senhor possa dizer alguma coisa. Só mesmo como é que é essa hora? Sério, faz essa pergunta, me lembra depois, para eu não cortar o raciocínio. Agora que a gente vai falar das políticas de maneira geral, onde se encaixa a programada. Agora, de maneira alguma, eu digo para você, a questão foi colocada só para provocar, para pensar. Eu não estou acusando ninguém aqui de ter feito, né? De ter colocado seu filho na... Eu estou só tentando mostrar como algumas ideias, elas ganham força e a gente acaba não sabendo de onde vem isso e elas não são verdadeiras. Ao mesmo tempo também revela, ao mesmo tempo revela, professor, aquele famoso distanciamento entre as teorias acadêmicas, entre a pesquisa acadêmica, entre o papel da intelectualidade na elaboração disso tudo e a vivência do dia a dia na prática nos estabelecimentos de ensino, nessa heterogeneidade toda social, cultural que é o nosso país, né? Então essa pergunta remete a isso também, porque eu estando muito
lidando com a realidade, estando atento, percebendo, sentindo como ela é que às vezes nós somos obrigados a, paradoxalmente, a colocar o nosso filho numa outra escola, não na escola que inclusive nós mencionamos, numa escola particular. É também com muita tristeza, né, que a gente faz isso por uma série de coisas, e levando em consideração que isso que também tem, né, a nossa reflexão crítica sobre essa decisão. Então, como é que é seu nome? Denis. Denis. Ô Denis, veja, a situação é bastante complexa, né? E eu diria para você, a propósito da sua fala, o fato de você ter um nível de escolarização maior, como nós professores, por exemplo, ou nós professores universitários, não significa que nós tenhamos um nível de conscientização política maior. Conscientização política no sentido que usava Paulo Freire, de uma consciência que leva a uma ação para transformar. Porque nós mesmos podemos estar impregnados dessas crenças que são ideológicas. É claro, se não fosse... isso é que é o complicado da coisa, né? Então muitos de nós comungam dessas ideias por algum motivo. E aí é difícil explicar por quê. Não tem... foi convencido de alguma maneira que aquilo é uma verdade, que aquilo tem que ser daquela forma. É isso que eu falo. Aí tem uma forma mais simples, professor. Eu que dei aula já no Estado, em escola particular, só pelo fato do pai, do ciclo social, pagar a mensalidade, como também é paga aqui no Estado, ele já cobra, a família cobra mais o estudo do próprio estudante, por isso que algumas escolas se descontam. Então existe esse folclore, né? Seria um ícone. Eu percebo isso. Agora, de qualquer forma, quando eu disse para vocês, não era para criticar qualquer pessoa que seja, tá? E eu estava dizendo literal também, para você colocar o seu filho na própria escola que você dá aula, não é isso. Se você está numa escola, é professor de escola pública, é colocar o seu filho em escola pública, de maneira geral. Era só para lembrar vocês como é que essa coisa ela penetra no conjunto da sociedade. Você pode voltar no início realmente quando a escola pública ela começou a assistir a uma maior quantidade da população, porque essa escola pública antigamente ela era elitizada. Ela era elitizada. Quando essa popularização ocorreu, o pessoal da classe alta, não, eu não quero meu filho junto com o negrinho da minha empregada, junto com ele, na mesma escola. Vamos montar uma escola elitizada. Não, mas durante muito tempo continuou. Durante a minha geração. Gradativamente isso foi perdendo. Agora, a sociedade ela não cobrou, tendo essa migração da escola pública para a escola privada, a sociedade deixou de cobrar uma melhoria na educação pública. E isso está se escondendo até hoje. Então, isso que você está falando é uma visão que distorce a visão dos fatos, né? Porque muita gente, em especial o pessoal mais conservador, acusa a escola de ter piorado a qualidade da escola a partir do momento em que abriu para incluir uma maior parte da sociedade. E isso não é verdade, porque ela poderia ter incluído maior parte da sociedade sem ter perdido a qualidade. Ela perdeu a qualidade por outro motivo. Claro. Então, veja, durante muito tempo ainda, você teve ao longo, a minha geração, por exemplo, que frequentou a escola nos anos 50, 60, ela era a melhor escola que existia no país. Era a melhor escola que existia no país. Quem ia para a escola privada era o cunhado, as pessoas tinham vergonha de dizer, porque todo mundo usava o jargão que se usava na época, era papai pagou, filho passou. Então as pessoas não queriam fazer. Só que ao longo do tempo foi havendo, de fato, uma degradação, mas em função de outros fatores, de não se valorizar a educação. Nesta época, pessoal, em especial para quem nasceu no interior, eu vou dizer uma coisa que é de folclore, é muito curiosa, mas é verdadeira.
Professora primária em cidade do interior era um partidão para se casar. Porque ela tinha salário muito bom. Ela era valorizada. Ela era valorizada. Então todo mundo queria casar com uma professora primária. Porque tinha emprego garantido e ganhava bem e era valorizada. Tinha status. E hoje então, ao longo do tempo, isso foi criando uma outra configuração. Era uma mensal, né? Mensal, nossa. Se eu fizesse qualquer coisa, uma mental, todo mundo já abria a porta e colocava o tapete dentro. Ainda guardadas as devidas proporções, isso ainda ocorre em alguns lugares. Né? Isso ocorre em alguns lugares, como, por exemplo, se você, para a gente principalmente que trabalha em universidade, em algumas cidades, do estado de São Paulo mesmo, não precisa ser nem. Agora teve uma lei no ano passado, eu não me lembro o número da lei, mas ela foi de junho de 2009, de junho para julho de 2009, que é uma lei complementar, hein? Não é uma lei ordinária, é uma lei complementar. Você sabe a diferença que tem entre um e outro? A lei complementar, ela exige um quórum qualificado para aprovação. A lei ordinária só exige maioria, que é metade mais um. Né? O quórum. Então, a lei complementar, só para vocês terem uma ideia, a LDB é uma lei ordinária. A lei complementar, na hierarquia das leis, ela é uma lei mais importante do que a lei ordinária. Então, essa lei, ela permite a terceirização da gestão de todos os hospitais estaduais do estado de São Paulo, de todos os equipamentos de cultura, de esporte, de lazer e de atendimento dos chamados portadores de necessidades especiais, ou portadores de deficiência, ou pessoas com deficiência. Postos de cultura fazem isso? Também. Quer dizer, a lei está aprovada, permite. A lei é recente ainda, muito provavelmente não está ainda implantada em todos os lugares. Mas o pessoal já comenta muito de ponto de cultura. Inclusive, até falei com a nossa diretora que a escola nossa ela tem a possibilidade agora de desenvolver um projeto, abrir um ponto de cultura na escola e buscar recursos do Ministério da Cultura para implementar esse projeto e poder pagar um arte educador ou um profissional qualificado para desenvolver aquele projeto dentro da escola. Então está aí dentro dessa política também. Muito provavelmente, que tem a ver com essas diretrizes aí, da privatização, da terceirização e da publicização. Tá? Às vezes alguns mecanismos não é muito fácil de enxergar e não é por acaso. Tá? As pessoas não entenderem direito o que está acontecendo. Isso é mundial? Os outros países também adotam essa postura? As diretrizes não só no Brasil, não ocorrem só no Brasil. Tá? O Brasil inova em algumas coisas. Essa ideia da publicização é de piniquim, digamos assim. É daqui. Essa ideia aqui, a terceira, né? Por outro lado, aí ajuda muito aqui da publicização. E abre caminho para desvio de verba, né? Sim. O interesse, se você olhar a história da educação nacional, você vai ver por detrás um embate público-privado o tempo todo. E qual é que é a intenção? A intenção é carregar recurso público para a atividade privada. E nessa entram as igrejas também. As igrejas XYZ, hein? Todas elas. Não tem quem se salva nessa história aí. Não tem ninguém ingênuo nessa história. O problema é carregar recursos. Certo? Isso, se vocês forem ver a história da educação nacional, ela está de cabo a rabo permeada por essa luta público-privado. Por isso que eu estava dizendo para vocês que a luta de classe, ela está presente em todo momento, em todos os lugares. Baixou agora, transformando o Estado em um produtor da capacidade de competição do país a nível internacional. Inclusive o erro português é do próprio texto. Ao invés de protetor da economia nacional contra a competição internacional. Vejam vocês. Precisa dizer mais alguma coisa com relação a isso? Não se pensa sequer na possibilidade de
é aumentar a capacidade de competição do país. Quer dizer, não se pensa em nenhum momento no atendimento da população que vive no país, de ampliar o atendimento dos direitos sociais, por exemplo, arduamente conquistado lá na Constituição Federal de 88. C. Aumento da governança do Estado, ou seja, da sua capacidade de tornar efetivas as decisões do governo, através do ajuste fiscal. Todo mundo está careca de ouvir falar isso, né? Ajuste fiscal, que devolve a autonomia financeira ao Estado, da reforma administrativa, rumo a uma administração pública gerencial. Olha aí, ó, o Estado vira um grande gerente. Vocês vão ver depois o resultado disso na educação, o que vai ser, né? Ao invés de uma administração pública burocrática. E a separação dentro do Estado das atividades exclusivas do Estado, entre a formulação de políticas públicas e sua execução. É uma outra coisa que nós sempre fomos contra. Nós fazemos. Mas quem pensa são eles. Você separa completamente a velha dicotomia entre o fazer e pensar, né? É a atividade intelectual, a atividade manual, a atividade profissional, certo? O D, aumento da governabilidade, ou seja, aumento do poder do governo, não é nem do Estado, do governo, graças à existência de instituições políticas que garantam uma melhor intermediação de interesses e tornem mais legítimos e democráticos os governos, aperfeiçoando. Aí tem uma pintada, né, se dá um arremedo de democracia aí, aperfeiçoando a democracia representativa. Não se trabalha com a ideia da representativa da democracia direta, da democracia representativa, e abrindo espaço para o controle social ou para a democracia direta. Aí está a pincelada, né, que induz a pensar que a ideia seja democrática. Veja, né, há quanto tempo não se instala uma CPI aqui na Assembleia Legislativa do Estado? A situação federal não é muito diferente. Ela não é muito diferente. Embora não tenha essa preponderância. Mesmo nos municípios reproduz a política. Mesmo em vários municípios, ela se reproduz, né? Tá? Então, na verdade, aqui você tem um quadro do que ser, do ponto de vista deles, inclusive, porque nós estamos pegando um texto de quem fez a reforma do Estado, um conjunto de coisas. O que é extremamente importante lembrar? Aquele tripé ali: privatização, terceirização, publicização. Vamos tentar entender um pouquinho melhor agora, olhando uma outra transparência, aquela primeira que estava aí. Essa aí. Como é que ficaram as funções do Estado, então, na doutrina da reforma do Estado? Ficou como atividade exclusiva do Estado. Aí, aqui já é uma síntese, tá? Eu fiz uma síntese para caber, para poder mostrar para vocês. Mas a maior parte do Estado, segundo a formulação da reforma do Estado. O primeiro que eles chamam de monopolista. Vocês vão entender loguinho porque é o nome monopolista. Quais são? Aquelas que dizem respeito ao poder de definir, de fiscalizar o cumprimento das leis no país, de impor a justiça, de manter a ordem, de defender o país, de representar o país no exterior, de policiar, de arrecadar impostos e de regulamentar as atividades econômicas. Isso só o Estado pode fazer. Daí o título de atividades monopolistas. Isso é monopólio do Estado. É monopólio do poder público. Ele não pode delegar isso para nenhuma outra instituição da sociedade, nenhum outro órgão da sociedade. Professor, então quando ele atende a reivindicação dos policiais nas suas demandas por salário,
é mais interessante para ele de poder atender essa categoria do que a educação, que a qualquer momento terceiriza tudo também. Mas ele pode terceirizar a segurança também. Mas não é monopólio do Estado? Tá claro? Não. Policiar é assim, não é da polícia em si, mas é de realizar a atividade de policiamento. Mas o que não significa, ela pode ser colocada também. Eu não estou defendendo isso, não. Estou só dizendo para você que esta atividade também pode, ela está sujeita às diretrizes da reforma do Estado. Tá claro? Esse policiar aí seria estar vigiando para que tudo isso ocorresse. Isso, é policiar nesse sentido. É policiar nesse sentido. Podemos ir adiante? Eu vou pular para o terceiro para depois voltar, porque a grande modificação aqui era assim antes, não tem modificação, tá? Eu vou pular para a terceira, depois eu vou voltar aqui, porque aqui que está a modificação, tá? A terceira atividade exclusiva do Estado são as atividades econômicas, que dizem respeito a garantir a estabilidade da moeda e a garantir a estabilidade do sistema financeiro. O que dá para dizer? Isso era assim e continua assim. Não tem mudança aí, de anos para cá. O que dá para afirmar categoricamente aqui é que assim, tanto o governo Fernando Henrique Cardoso como o governo Lula tiveram um relativo sucesso no que diz respeito à estabilidade da moeda. A estabilidade do sistema financeiro já é uma outra correspondentes ao Estado Social, significa em contrapartida, então existem atividades que podem não corresponder aos interesses da sociedade. Claro. Olha como é que é capciosa a coisa. Eles se denunciam no próprio nome escolhido, né? Mas vamos ver o conteúdo aí. Eu gosto de chamar atenção para isso, porque a gente que trabalha com política pública, as palavras, elas são indicadores claros de onde é que você tem que fuçar. Eu costumo dizer para os estudantes assim: a primeira leitura que a gente faz do texto legal é uma leitura tipo buscar pelo em ovo. Você começa a ler, achou alguma coisa estranha, você pode marcar e depois você vai atrás, porque ali tem algum problema. E você, de fato, na maior parte das vezes, acha onde é que está o problema. E aí o que precisa fazer? Não é uma coisa muito fácil de fazer. É você verificar, durante o processo de elaboração da lei, o que estava por detrás. Porque quando você vê a lei já pronta, ela não conta isso. Você vai ter que pegar um processo. E isso eu estou falando de propósito para vocês, viu? Porque precisa adquirir o gosto para acompanhar essas coisas, para poder perceber o que está por detrás. Porque quando você vê a lei pronta, muitas vezes você não enxerga. Tá claro? Se você acompanha o processo de elaboração e tramitação, aí você saca direitinho qual é o jogo de interesses que estão ali em disputa. E aí os textos legais, que é um engano que muita gente comete, eles não são no todo coerentes. Eles têm contradição. E eles têm contradição exatamente por conta dessa briga constante durante a elaboração e a tramitação do texto legal. Então muitas vezes acaba pegando coisas contraditórias, acontecendo coisas contraditórias. Olha lá. As atividades que dizem respeito à formulação de políticas na área econômica, olha só, hein? Na área econômica e social. Em primeiro lugar aparece o econômico. Depois a gente tem o social. Tá? E em seguida realizar transferências para a educação, a saúde, a assistência social, a garantia de renda mínima, auxílio de emprego, a defesa do meio ambiente, a proteção do patrimônio cultural e o estímulo às artes. Se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que esses aqui são os direitos sociais que estão na Constituição Federal, no artigo 6 da Constituição Federal de 1988. Essas são o que eles chamaram de atividades correspondentes ao Estado social.
Dá para perceber a inflexão aí, não? O texto já indica, mas às vezes, para quem não está acostumado a trabalhar com isso, não percebe. Ele vai ficar mais claro quando a gente pegar esse outro segmento aqui, ó. Eles vão ler o segmento, aí eu chamo a atenção de vocês. Tá? Serviços sociais e científicos, esse título é dele. Tá? E aí já tem um claro indício. Passa-se a não trabalhar mais com a ideia de direito social. Passa-se a trabalhar com a ideia de serviço social. A palavra serviço, ela quase sempre ela tem uma conotação de o serviço tem que ter uma contrapartida. A contrapartida é o pagamento. Claro. Não se trabalha mais com a ideia de direito social. De todos. Trabalha com a ideia de serviço. E para quê? Porque o serviço você precisa pagar. Aí por não ter nenhum serviço gratuito, né? Claro, nós pagamos por todos eles. Claro, gratuito é coisa de expressão, porque o que garante a escola pública? O que garante os impostos? O conjunto de impostos que a gente paga, que a população paga, é o que vai garantir os direitos sociais. A gente não paga muito. Essa é uma outra distorção. Proporcionalmente a gente não paga mais. A gente é um conjunto da sociedade. Porque quem paga muito em relação aos outros são os assalariados. Porque quem tem não paga. Ou paga proporcionalmente menos. Claro. Isso é uma coisa que tenta incutir na cabeça da população que a gente paga muito imposto. Eles não pagam muito imposto. É que parte da sociedade não paga imposto. Isso é fácil. Os assalariados nem tem como sonegar. Porque eles são contados direto na fonte. Nem que ele queira sonegar, não tem jeito. Então vamos lá. Os investimentos aí é cópia, tá? Esse trecho é cópia. Foi o trecho que eu selecionei, obviamente, para mostrar. Os investimentos na infraestrutura e dos serviços públicos não são, a rigor, presta bem atenção agora, uma atividade exclusiva do Estado, na medida em que podem ser objeto de concessão. Concessão para quem? Para a iniciativa privada. Ele não diz aí. Tá, mas não é para o poder público. É para a iniciativa privada. Mas a responsabilidade continua do Estado. Pode ficar tranquilo que a responsabilidade ainda é do Estado. Que muito, olha agora em seguida, que muitas vezes é obrigado a se investir diretamente. Olha, de novo, professor de português aí. Quem diz isso está dizendo o quê? Também investe diretamente. Que nem sempre investirá diretamente, tá claro? Tá claro com vocês? É só parar para pensar um pouquinho e já deu o rumo da prova para você que vai. Né? Exemplos, ó, é literal. É cópia literal isso aí. Escolas, universidades, centros científicos e tecnológicos, creches, ambulatórios, hospitais, entidades de assistência aos carentes, o exemplo é deles também, menores e velhos, museus, projetos sinfônicas, oficinas de arte, emissoras de rádio, TV, educativa, etc. Se tivesse qualquer dúvida, essa frase que vem em seguida dirime qualquer dúvida. Quando eles dizem, trata-se da Constituição de quase mercado. Perceberam? Então, as diretrizes da reforma do Estado é algo para ser que ela aumenta
Por isso que eu dizia para vocês, quando você vê esse arcabouço aí, matricular todos os alunos na idade, a partir da idade, né, escolar. Como é que ele vai, ao mesmo tempo, ele abre para iniciativa privada, ou seja, para justamente transformar o ensino em objeto de capitalização, e concilia com o fato de que o Estado tem que garantir a matrícula obrigatória de todos os alunos? Isso. Então, isso que você está dizendo, ele tem a ver com essa instituição aqui. Eu vou colocar lá, que é extremamente importante. Importante a pergunta que você faz também. Ó, esse tripé aqui é muito importante. Pública, gratuita e obrigatória. Ou público, gratuito e obrigatório. Esse status triplo de público, gratuito e obrigatório, no que diz respeito à educação, só existe um nível educacional que é público, gratuito e obrigatório. Qual é? Fundamental. O ensino fundamental. Está respondida a tua pergunta? Só o ensino fundamental tem esse. É extremamente importante. Por quê? Ela é obrigatória para o pai, o responsável, e ela é obrigatória para o poder público. Portanto, ele tem que garantir lá. Então, esse obrigatório é extremamente importante. Mas quem goza é só o ensino fundamental que goza desse status triplo aqui. Está claro? A outra parte da sua pergunta é que não se eliminou a possibilidade de a educação, o direito social, ser explorado pela iniciativa privada. Entre outras coisas, por força das igrejas. Num momento especial, num momento em particular, uma força maior da igreja, ajudar que haja, aumentar a probabilidade de que mude. Porque se a gente jogar a toalha, aí é que a coisa degringola uma vez. Aí é que a coisa desanda. Para nós que somos funcionários públicos, né, é uma ameaça muito grande para a gente analisar todo esse quadro que o senhor mostra. Mas se eu estivesse na iniciativa privada, né, talvez para mim seria muito bom e interessante observar todas essas mudanças e que iam me beneficiar, e vai beneficiar muita gente também. Mas, por outro lado, acho que o que de fato nós temos em concreto é que com tudo isso não melhorou nada, né? Na verdade, só favorece para poucas pessoas, é uma forma a mais de desvio de dinheiro, né, muitas vezes, e os serviços não têm melhorado. Ao contrário, nós perdemos aqui, por exemplo, o pronto-socorro daqui da Tecerica, sobrecarregou o hospital geral, que é também terceirizado. Ele não dá conta da demanda também. Na verdade, nenhuma das coisas tem funcionado, né? É que a lógica dos modelos adotados, ela é toda contraditória, e ela é inversa daquilo, porque as pessoas, o esperado é que as pessoas tenham saúde e não tenham doença. Então, tá claro? A lógica foi invertida e nós estamos permeados por essa lógica. Está na nossa cabeça essa lógica, não por acaso. É claro, você quer ter um hospital, mas isso é o contrário, gente. Quer dizer, você tem que ter saúde. A doença tinha que ser exceção e não regra. É claro, você teria que passar por um médico na evidência de algum problema, você passar por um médico, um clínico geral, para o clínico geral verificar eventualmente o que você possa ter e, se necessário for, indicar para o especialista. Não você ir direto no especialista. É uma lógica. Tem uma média, parece, por exemplo, se tivesse melhor essa questão. O aluno tem a prova, depois tem a progressão continuada, a progressão automática. Essa é uma proposta dentro dessa política econômica, enfim. Tem que passar o aluno para o Estado utilizar e fazer o seu plano. É uma distorção completa. E aí vamos já pegar, ele já tinha tocado no ponto da educação continuada, mas vamos pegar.
a proposta da educação continuada é muito boa e muito pertinente do ponto de vista conceitual. O que foi feito foi uma distorção completa, que inclusive queima a proposta. Por quê? Porque para você implantar uma progressão continuada, você tinha que dar as condições concretas para que ela pudesse ser trabalhada, entre as quais diminuir o número de estudantes por sala de aula, para que o professor pudesse ter condição de dar um atendimento mais individualizado, para que ele pudesse realizar atividades de recuperação, para que o aluno fosse respeitado no seu ritmo. Tudo isso não acontece, não é porque o professor não quer, é porque não tem as condições efetivas para que isso aconteça. Mas percebam vocês, a gente precisa conseguir separar o joio do trigo. A proposta é boa, a forma como ela é implantada é completamente distorcida. Tá claro? Então ele resulta nisso, na progressão automática. Eu diria mais ainda, dependendo das condições em que isso acontece, eu não seria contra a progressão automática, dependendo das condições em que ela se realizasse. Tá claro? Porque muitas vezes você tem, essa discussão é bastante antiga, vem de lá de trás. Havia muita queixa, e ainda há queixa, com relação à seriação. Quem é que diz que o indivíduo tem que aprender uma certa quantidade de conhecimento num determinado espaço de tempo? Nós somos todos desiguais. Desiguais no bom sentido. Está claro? Diga. Essa questão, vou colocar agora, aos 6 anos que começa a ter outra questão cronológica também. Do 0 a 7, agora é 6. Que é outra grande besteira que fizeram. O que eles fizeram, na verdade, eu estou exagerando um pouco, mas é sequestrar um ano da infância. Foi isso que fizeram. Porque o que vai acontecer? A criança vai ser introduzida nos afazeres escolares, que não é adequada à idade que ela está. Pelo menos do meu ponto de vista. Pelo menos do meu ponto de vista não é adequado. O adequado seria ensino fundamental de 9 anos, perfeito. Põe para cima. Entra para o 7 e vai até, ao invés de 14, os 15. Idade esperada. Tá? Concretamente, se acabou com a seriação, como se diz popularmente, por decreto. Acabou porque o governo queria acabar e fez um negócio. Não acabou coisa nenhuma. Tá claro? O que ele fez foi botar 2 blocos agora. Anteriormente já foi diferente, né? Alguns de vocês devem ter passado por isso. Vocês lembram do ciclo básico de alfabetização, certo? Que não foi implantado na proposta do governo Montoro, era ciclo básico de alfabetização, que era o correspondente à atual primeira e segunda série. Desculpa, a atual não, era um ensino fundamental, naquela época era de 8 anos. Então, primeira e segunda série seria o ciclo, tá? Então, olha, professor, aqui nos anos 80, saindo de uma ditadura, as pessoas queriam muito que o país mudasse e fosse um país democrático. Aí depois dos anos 90, aí já vai esse ideal todo desaparecer? Parece isso, né? Eu acho que esse ideal não desapareceu. O que você teve são momentos, alguns momentos são melhores para enxergar isso aí, Davi. Ó, quando a gente estava lá nos anos 80 e nós elegemos a sociedade paulista elegeu o governo Montoro, aconteceu um baque muito grande no movimento do maneira geral, porque boa parte, primeiro, a gente ajudou a eleger Montoro também, porque naquela época era o que existia de mais esquerda, né? Era a esquerda.
A gente elegeu. Em seguida, parte do movimento organizado foi cooptado. Foi trabalhar mesmo como quadro nas instituições, as secretarias. Então você perdeu uma parte, né? E uma outra parte mais acomodada não fazia nada porque dizia assim: bom, este é o nosso governo. Ele certamente está fazendo tudo aquilo que é possível fazer. Portanto, não tem o que fazer. Né? Não tem. Então, diminuiu a parcela dos lutadores, digamos assim, para mudar aquelas situações. Por exemplo, o ciclo básico de alfabetização, essa política de implantação do ciclo básico se deu nesse período, onde nós já estávamos mais fracos, digamos assim, para resistir àquela política. Não porque discordássemos dela, mas porque discordávamos da forma como ela foi implantada. Ela foi implantada meio na marra. Em alguns momentos até dá para você até aceitar alguma coisa que seja implantada na marra. Mas escutem bem o que eu estou dizendo, hein? Em determinados momentos, às vezes você precisa de um choque, mas desde que você tenha clareza que no segundo momento você tem que providenciar as condições para, senão ela vira imposição pura. Tá certo? Eu me lembro que ainda no tempo já não era mais ditadura militar lá, eu fui professor na Universidade Federal de São Carlos também, e na época nós decidimos fazer um curso de artes, criamos um curso de artes, sem nada. O curso de artes foi criado na raça, como se diz, e a gente tinha clareza disso. Não era uma irresponsabilidade nossa. É que se nós não fizéssemos aquilo, não faria nunca. A gente tinha clareza. No primeiro ano, eu estou preocupado que o tom da minha fala, ele não é. Ele é um tom de constatação. Né? Não é para desanimar ninguém, não. É só para mostrar que a luta, ela exige que a gente tenha posicionamento o tempo todo. Você arrefece, do outro lado avança. Você não pode abaixar a guarda nunca. Dizendo de outra maneira, vivendo tá. Vivendo tá. Pode abaixar a guarda. Então veja, porque nesse período aqui vão ter transformações muito grandes. A maior delas, um símbolo da maior delas, o que é? O que se dá na virada dos anos 80 para os anos 90? Ele não está aí. Privatização. Não é na área educacional, é mais amplo. Globalização? Não. Tem a ver. A eleição direta. Collor de Mello. A eleição de Collor de Mello, ela traz como consequência, porque não é a figura dele só. Você tem um avanço do setor conservador incrível. Incrível. Tanto é que vocês vão ver, do ponto de vista legal, você tinha uma lei que ela pode não ser lá, como se diz popularmente, ela pode não ser aquela Brastemp, né? Não estou fazendo propaganda da Brastemp, é só para usar o termo popular. Ela pode não ser aquilo que a gente queria que fosse, mas ela foi a Constituição mais democrática que nós temos até hoje. A de 88. Depois disso aqui, nós tivemos basicamente duas leis bastante importantes, que foi o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois disso, gente, foi quase só tentativa de tirar direito. Então, na virada dos anos 90, que coincide, não por acaso, com a eleição de Collor de Mello. Tá claro? Então não é que a gente... É que prevalece ideias, começa a prevalecer, começa a ganhar força ideias conservadoras. O neoliberalismo avança nesse período. Então há uma relação também entre o fortalecimento do executivo e ao número de leis complementares. Também.
Quer dizer, porque o executivo está cada vez mais forte, fora aquela besteira que foi a eleição do Collor, propriamente dita, né? Escolher a figura errada, mas de qualquer forma, não é a culpa, digamos assim, se é que a gente pode chamar desse jeito, com aspas disso, não é da figura do Collor de Mello, é do que significou a eleição Collor de Mello, em termos de conservadorismo, né? Em termos de retrocesso do que foram os anos 80, segmento que passa a dominar, dizer, morreu o socialismo. Né? Vocês sabem que isso não é verdade. As ideias socialistas estão mais presentes do que nunca aí. Viveu um período de baixa, porque eles conseguiram avançar com as ideias neoliberais, passaram a predominar em corações e mentes antes insuspeitos. O pior que elegeu a mídia para trás, o Temer elegeu o nosso amigo Leon. Verdade? É verdade. É a mídia, né? A mídia fez, ela massifica a população e faz com que a população diga esse trabalho ideológico é muito difícil de você. Você precisa estar muito atento para fazer a relação de nexo, senão você embarca. E todo mundo, o ser humano, falha. Ele teve dois grandes crescimentos, dois grandes booms de crescimento. Um deles ainda foi na ditadura militar, nos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, quando o exame, ele se fazia um exame vestibular, alguns devem se lembrar dessa história, e o vestibular, quer dizer, quem tinha a média tinha passado no princípio. Ele não tinha alguém que teve acesso ao ProUni como única oportunidade da vida. Tá claro? Chama atenção. Eu não quero pensar do ponto de vista individual. Os indivíduos são importantes, mas eu quero pensar do ponto de vista de política pública. Então, o que tinha que ser feito era mudar o modelo para aumentar a probabilidade de você atender gratuitamente o conjunto da sociedade que quisesse fazer ensino superior. Mas eu vou deixar uma outra pergunta para vocês pensarem. Não precisa responder agora, é para pensar. É para pensar consigo, com cuidado, com calma. Na época, na LDB, nós colocamos lá o horizonte de todos os professores terem formação de nível superior, para trabalhar em qualquer nível educacional. Aquilo era um horizonte colocado, porque a gente dizia, todos os professores têm que ter uma boa e igual formação escolar. Tá claro? Aquilo estava colocado como horizonte. O que os governos fizeram com a nossa contribuição ingênua aqui no estado de São Paulo? Acabaram por ser fã. Por quê? Porque a lei dizia que todos os professores tinham que ter formação. Eles distorceram. Ali na lei estava colocada como horizonte, ó, ao longo do tempo nós vamos chegar a que todos os professores tenham formação de nível superior. Eles distorceram a ideia, acabaram, por exemplo, com o Cefam, dizendo que não tinha demanda. Não tinha demanda porque a lei exigia que os professores... Vocês perceberam como o Sandro vira contra? Literalmente. Né? Literalmente inverteu completamente. Agora, eu pergunto para vocês, e isso vai ficar para pensar. Se as pessoas, as profissões que exigem formação de ensino fundamental ou de ensino médio, se elas fossem valorizadas efetivamente, será que as pessoas quereriam cursar ensino superior? Veja, a pergunta que eu faço não tem absolutamente nada a ver com relação a uma coisa, é defendo com unhas e dentes, garantir o direito de todos que queiram fazer o ensino superior possam fazer. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A pergunta que fica é:
Se as profissões que não exigem formação fossem valorizadas, será que todo mundo quereria? Não. Porque, dito de outra maneira, na verdade, isso é uma suspeita particular minha de que esta demanda por ensino superior, ela foi forjada, porque interessava ao setor privado. Mas e as construções? Criar essa demanda. E a construção das ETECs agora, professor? Não percebe então que o modelo que eles adotaram era incorreto? Percebe-se que agora o país vai enfrentar um gargalo de profissionais e agora eles estão de novo favorecendo a formação de novas ETECs? Até o governo aqui do Estado de São Paulo fala sobre isso. Mas não é a mesma formação que você tinha antes, por exemplo. Olha, só para te dar um exemplo, Davi, se você olhar, as escolas técnicas estaduais eram de muito boa qualidade. E as escolas técnicas federais também eram de muito boa qualidade. Ainda continuam. Apesar de todos os pesares, do maltratamento recebido do Estado, né, do poder público, elas ainda continuam melhores do que as outras. O que o governo do Fernando Henrique Cardoso quis fazer? Não se conformaram de jeito nenhum. Se vocês olharem ainda nos jornais antigos, vocês vão ver Paulo Renato falando isso. Eles não se conformavam que os formandos aqui da Escola Técnica Federal, lá na Marginal, os alunos egressos da Escola Técnica Federal iam para a universidade. Porque ele dizia, a Escola Técnica não é propedêutica, não é para formar gente para ir para o ensino superior, é para ir para o mercado de trabalho. Você vê que a coisa é contraditória, né? Porque quem fomentou, de um lado, precisava fomentar a vontade das pessoas em ir para o ensino superior. De outro lado, se retomando, realmente ela não se sustenta do meu ponto de vista. Agora, até que isso aconteça, aí são outros 500, né? Tá claro? Mas eu acho que existe uma tendência, eu acredito, isso que eu estava dizendo para vocês, não se trata de acreditar em Papai Noel, mas é acreditar que a gente pode contribuir para mudar isso. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Em alguns momentos precisa, às vezes, algumas ações mais arrojadas, como é o momento que vocês estão fazendo agora, uma greve. Não é fácil fazer greve. Não é fácil fazer greve, a gente sabe disso. Certo? Mas é importante, porque você está tentando aumentar a probabilidade de tornar visível para o conjunto da sociedade as condições reais pelas quais vocês estão passando. E que tem consequências no nível, na qualidade da educação, na qualidade do ensino público. Tá claro, hoje um pouco, não sei se alguém teve a oportunidade de dizer, além do Davi que eu consegui avisar, hoje teve uma entrevista da CBN às 11, você chegou a ouvir? Também passou para gente. Eles tentam, a imprensa tenta de alguma maneira colocar na sua boca coisa que se você, né? Nós passamos por isso há pouco tempo, ano passado, por exemplo, dentro da universidade. Naquela ocasião, eu fazia parte da diretoria do nosso sindicato, era vice-presidente e era instado a falar. Os estudantes não vão bem, ou quando o professor, nesse exame, não vai bem, a responsabilidade é dele, você percebe? Não é minha, governo. É dele. É sua. Você desqualifica, você bota a responsabilidade no outro. Tanto é que o governo fez isso, ele fomentou a votação dos professores de matemática. Os professores de matemática farão recuperação, farão reforço. Foi isso certamente. Dessa forma, nós vamos fazer reforço, nós vamos fazer recuperação. Ou seja, a culpa não é reforço. Afinal, professor, seus alunos vão ser professores de escola pública? Eu digo não. Os meus alunos, na Faculdade de Educação da USP, a tendência é não ser professor de escola pública. Por quê? Eles estão estudando, assim, os estudantes de escola pública de maneira geral, com honrosas exceções, eles não vão para a escola pública.
Eles vão ocupar os melhores postos de trabalho que existem no mercado. Quem somos nós para criticar isso? Claro, descentralizar entre aspas aí. É para lembrar esses mecanismos. Existe exame nacional de tudo hoje. É uma descentralização da responsabilidade com perdas da autonomia. Com perda de autonomia. Exatamente. Perda de autonomia e sem recursos. Sem recursos financeiros e sem recurso traduzido em tradições concretas, em condições concretas de material de trabalho, condições de trabalho de maneira geral, né? De horário, material de dados. Até recurso humano, até recurso humano. Sem bibliotecário. Sem bibliotecário que contém, e cada vez reduzindo mais. Você pode. Tá? Nos anos 80, essa era a concepção que predominava. Nos anos 90, passa a vigorar a ideia do Estado como um gestor, como um coordenador de política. Ele bola o que vai ser feito, mas delega para outros fazerem. Se ele delegasse também os recursos e as condições, seria uma outra conversa, mas não é isso que acontece, que é o que o colega levantou ali. Não tem autonomia. Se bem que a autonomia a gente vai tocar um pouco mais adiante também. A centralização de responsabilidade, que tem a ver com essa ideia, né? Há uma descentralização de responsabilidade, coisa nenhuma. O que você tem e o que foi feito na legislação atribuiu-se ao ente federativo mais pobre, digamos assim, que é o município. Dos três entes federativos, União, Estados e municípios, o mais pobre deles, o que tem menos recursos, é o município. Entretanto, o município foi responsabilizado pelo único nível educacional que tem aquele status lá, público, gratuito, obrigatório, que é o ensino fundamental. Embora a lei preveja uma partição de responsabilidade entre os municípios e os estados, mas os municípios foram induzidos a assumir a responsabilidade via o projeto do Fundef. Tá claro? Aliás, o Fundef a gente mostra em seguida para vocês a perversidade dele. Aqui, a qualidade, do ponto de vista de diretriz, ela estava referenciada na gestão democrática e na formação do cidadão. Esse é o discurso em vigor nos anos 80. Nos anos 90, se pensa a qualidade referenciada na eficiência, eficácia e controle. E ainda continua a se falar na formação do cidadão. Mas não é do cidadão pleno, é do consumidor. Tá certo? Que tem a ver com aquela ideia, com a diferenciação entre direitistas que vão vir aqui para enxergar como é que é um analfabeto. Aí depois. Professor, tem um aluno nosso que foi ao Rio de Janeiro esses dias e ele participou de um turismo na favela da Rocinha com mais alguns estrangeiros. Ele passava assim pelo meio da Rocinha com o pessoal com metralhadora na mão, mas aí os estrangeiros ali estava tranquilo que já tem um acordo entre os traficantes e o pessoal turista. Aí eles passam por toda a Rocinha, acham maravilhoso aquelas estruturas das casas. E certamente é uma parte maquiada da Rocinha. Tá claro? Porque é um pouco. Vocês viram uma notícia do dia? Toda vez que o prefeito de São Paulo se desloca pela cidade, eles limpam as vias antes, porque se sabe por onde ele vai passar, né? Limpam, eventualmente, os temas e das unidades. Por que tem aspas aí? Porque, na verdade, nós nunca conseguimos autonomia, mesmo as universidades que têm legalmente autonomia. Essa autonomia nunca foi plena. E eu estou diferenciando a autonomia de soberania. Hein? Ser autônomo não significa não ter controle social. Não ter controle da sociedade sobre o que realiza. Nos anos 90,
passa a se falar em autonomia das escolas, que é falsa, porque é uma autonomia para executar diretrizes centrais e mais, para buscar recurso ainda. Está claro? Na universidade é mais fácil dizer isso. A gente fala para os estudantes e as pessoas dão risada. É como se o governo nos entregasse uma chave e dissesse assim, ó, roda a chave na esquina que você julgar mais conveniente. Sabe o que eu quero dizer com isso? Vendam o serviço. Vendam o serviço. Vendendo o serviço, vocês vão conseguir recursos. Esta é uma ideia muito perversa, porque a tendência dela, eventualmente, você poderia até concordar com parte daquilo que a universidade faz. Como a universidade ela tem que se voltar com o conjunto da sociedade, particularmente, eu acho que eu não tenho nada contra que ela atenda também aos interesses não só da parcela mais pobre da população, mas que isso seja algo que tenha a ver com algum interesse de desenvolvimento social. O plano plurianual, que é a cada 4 anos, né, o chamado PPA, que todo mundo chama pela sigla, né? PPA. Então, vou botar aqui, ó, PPA. Não, você vou tirar do lugar, né? Besteira. Vai aqui, ó. PPA a cada 4 anos. Ele ocorre sempre no segundo ano de mandato. É geral isso, hein? Seja na União, nos estados e no município. O governador, o governante de plantão, que ganha a eleição, ele é obrigado, no segundo ano de mandato, ele é obrigado a mandar para a Assembleia Legislativa um plano plurianual, válido para 4 anos. Certo? Isso ocorre em geral em fevereiro. Portanto, o governador que for eleito agora, ele vai ter que apresentar um plano plurianual em fevereiro de 2012. Ele vai assumir em 2011, ele tem que mandar um PPA em 2012. Tá? Aí as outras 2 peças de planejamento são anuais, que são a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que é sempre todo o primeiro semestre, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é todo o segundo semestre. É extremamente importante a gente criar uma cultura de acompanhamento disso aqui, por mais chato que possa ser no primeiro momento, porque você aumenta a probabilidade de controle social. Tem que estar organizado, tá? Não é fácil. Não é fácil. Porque a gente não tem uma cultura de planejamento, né? A gente, de maneira geral, o país não tem uma cultura de planejamento. A gente precisa criar essa cultura, porque aí aumenta a probabilidade de intervenção da sociedade organizada. Claro, tem que ter muito cuidado com isso, porque ele vem embalado num discurso de democratizar o acesso. E ele não democratiza coisa nenhuma. Ele está sendo adotado para economizar recursos. Para baratear. Para tirar, para substituir o professor de sala de aula por monitor, para pagar menos. Para contratar temporariamente. Que é o que está acontecendo. Nós perdemos uma batalha esse ano que passou aí na universidade pública. Está tendo, a Universidade Federal de São Carlos já tem um curso de pedagogia à distância. Inclusive aqui mesmo. Vai ter a Unesp, tem um polo aqui embaixo da estrada da Tesserica que é gerido por São Carlos. Infelizmente. Pois é. A Unesp também tem um curso de pedagogia lá, não lembro onde é.
No Barra Funda. A Unesp vai ter um curso de pedagogia à distância começou. Vai ter não, começou. A USP já aprovou um também que não começou ainda. Não de pedagogia. Essa coisa é muito complicada. Você vai ver, se você olhar as estatísticas, você vai ver que ele está prioritariamente no ensino à distância, está no Sudeste. Quer dizer, nem aquela coisa. Curiosamente, dois argumentos que eles usam para democratizar o ensino, em especial nos locais de difícil acesso. Não está no Norte, Nordeste e no Centro-Oeste, está no Sudeste. A outra coisa que eles dizem é para formar rapidamente professores, em especial das áreas de ciências, que faltam. Também não é verdade, ou não é uma verdade integral. Cursos modulares, aligeirados e no todo ou em parte à distância. Sendo que, em geral, o que eles chamam de presencial não é com o professor, é com o tutor. Essas têm sido as três características que permeiam os cursos à distância que a gente conhece por aí. E é altamente para baratear. A intenção é baratear, e é como o colega estava dizendo, quer dizer, é você criar índices de formários. Você mostra que aumentou o número de. Se contrapor a isso, tem que se organizar. Tem que se organizar. Porque ele estava organizado há quase 20 anos. Só aqui no estado de São Paulo implementando essas políticas. E parece que nós estamos acordando para isso nesse momento, quando elas já estão quase todas implementadas. Olha como é perverso essa coisa. Dá até vergonha de mostrar isso. Mas vamos pega uma outra. Essa depois. Primeiro nós temos que ter uma outra. Não. Essa aí. Essa aqui é o Fundef, tá? Ele está parado em 2004. Aqui eu não atualizei, não foi por preguiça não, era só porque a gente está tratando de um período histórico, só para mostrar para vocês. O Fundef, ele foi introduzido, a política de fundo, todo mundo sabe do que eu estou falando. A ideia do Fundef é boa. Na minha concepção, ela é boa, ela foi usada de uma forma distorcida. Porque eles usaram o seguinte argumento: nós vamos implementar um fundo de tal maneira a equilibrar um pouco as desigualdades do país. Então, vamos estabelecer um valor estudante ano mínimo em todo o território nacional. Aqueles estados que tiverem condição de aplicar mais, podem fazer, aplica. O estado ou o município. Aqueles estados ou municípios que não podem chegar naquele patamar, a União complementa. Então a ideia é interessante do ponto de vista de tornar mais igualitário. Tá claro? Mas olha a distorção. Aqui, primeiro ano foi 98. O valor anual decretado em reais foi de 300, porque o valor do Fundef agora virou o Fundeb, né? Pegou a educação clara. Ela estipulava que fosse maior. Aqui você tem um acompanhamento, 98, 99, 2000. A partir de 2000 começam a aparecer dois valores. Por quê? Porque eles estipulam um valor para os estudantes de primeira a quarta e outro valor para os estudantes de quinta a oitava. Tá? Então tem na sequência aqui, tem o valor decretado pelo presidente, o valor que deveria ser se seguisse a lei, que o próprio governo fez,